Nós temos uma palavra agora a respeito das finanças para o nosso coração. Eu queria chamar aqui o evangelista Felipe. Aplauda ao Senhor até ele subir. Glória a Deus. Shalom, igreja. Boa noite. Queria compartilhar uma palavra com vocês, Atos 9, do versículo 10 em diante. Amém? Vocês estão aí, igreja? Então a gente está junto, vamos junto. Atos 9, 10. A visita de Ananias. Diz assim a palavra do Senhor: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e lhe disse: Ananias. Ao qual respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo, e ele está orando. Em uma visão viu entrar um homem chamado Ananias, e lhe impôs as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar para ele o quanto deve sofrer para o meu nome. Amém? Lê mais uma aqui. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs a mão sobre Paulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Amém? Uma história muito conhecida. Quem aqui já ouviu falar de apóstolo Paulo? Mas quem aqui já ouviu falar de Ananias? Ananias é um discípulo oculto, é um discípulo que é difícil a gente procurar alguma coisa dele. Eu particularmente tentei procurar muita coisa, mas o Ananias que aparece é mais o Ananias de Ananias e Safira do que esse Ananias, por ser tão oculto. Mas não é porque ele é oculto, porque ele não aparece tanto, porque ele está atrás dos bastidores, que ele não deixa de ser uma peça fundamental para o evangelho do Senhor Jesus. Amém? O que eu quero falar aqui, Ananias, ele foi tão precioso, ele foi tão importante para Deus. Se não tivesse ele, apóstolo Paulo não estaria vivendo aquilo que o apóstolo Paulo viveu. Apóstolo Paulo não seria um dos maiores apóstolos que teve durante toda a jornada cristã. Então só existiu o apóstolo Paulo porque existiu Ananias. Amém? E aí o que eu quero comentar hoje com vocês sobre influência. O que isso tem a ver com influência? Eu quero falar que Ananias, por mais que ele era um discípulo que não estava na plataforma, por mais que ele era um discípulo que ele não era tão relevante, por mais que ele não era um discípulo que não apareceu tanto na Bíblia, ele foi um servo obediente ao Senhor. E eu quero te falar que hoje talvez você é um Ananias. Talvez você não está na plataforma, talvez você não é um líder de célula, talvez você não serve no ministério como obreiro, como os voluntários, mas só pelo fato de você estar sentado aí, obedecendo ao Senhor, cumprindo os mandamentos do Senhor, você faz um papel fundamental para essa igreja. Amém? Quando nós falamos que a igreja vai ser influente, não quer dizer somente a igreja IAP, quer dizer que você também vai ser influente, porque nós fazemos parte da igreja. Amém? Então aqui pode ser que existam alguns Paulos, mas também existem alguns Ananias, mas não existiria um Paulo sem Ananias. Pega a visão de onde eu vou chegar até o final, queridos. Então o que eu quero dizer, nós só podemos influenciar numa área da nossa vida que nós temos propriedade para falar do assunto. Você só vai conseguir influenciar lá fora os 7 montes, trazendo o reino de Deus, trazendo a atmosfera de Deus, trazendo os princípios de Deus, se você tiver propriedade para falar do assunto para essas pessoas. E você quer ser um influenciador, você quer influenciar pessoas ao seu redor. Só que para isso nós temos que, primeiro, antes de ser influentes lá fora, nós temos que se tornar filhos de Deus aqui dentro. Para nós influenciarmos lá fora, primeiro nós temos que nos tornarem filhos de Deus. Amém? E o que os filhos de Deus fazem? Ele cumpre princípios. Nós dizimamos, primiciamos e ofertamos. Nós fazemos tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós.
Porque eu quero falar exatamente sobre isso. Ananias, foi o que foi falado nesses 5 dias, nos 7 anos de festividade. As pessoas talvez possam estar aí fora te olhando e te aplaudindo, mas será que Deus está te olhando lá de cima e falando sobre você? Talvez você pode estar ganhando likes, talvez você pode estar sendo aplaudido pelas pessoas, as pessoas comentando sobre você, mas será que Deus tem se agradado e tem se agradado de mim e ao seu respeito? Mas eu quero te falar que independente se a gente estiver no oculto, se o Senhor chamar, aqui é uma geração obediente que vai ouvir a voz dele. Independente se a gente estiver no secreto, ali guardadinho, ali escondido, e o Senhor falar: filho, eu quero que você comece a cumprir princípios, eu quero que você comece a dizimar, eu quero que você comece a primiciar, eu quero que você comece a ofertar. Aqui é uma geração que não vai dizer não, aqui é uma geração que vai falar: Senhor, eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor Jesus. Como eu vou dizer não ao teu chamado? Então eu e você, nós somos essa geração que nós vamos cumprir o princípio do Senhor, amém? E aí o que acontece? A gente está falando de influência. Quer influenciar lá fora, influenciar as pessoas, influenciar os 7 montes. E eu creio nisso, que nós vamos fazer. Mas antes o Senhor tem que nos conferir. Por isso que nós estamos passando por essa conferência. Então o que eu anotei aqui, ó, como nós vamos tentar influenciar uma geração, falando que a vida financeira dela será transformada, sendo que nós não temos propriedades para falar disso. Você só pode virar para uma pessoa e falar: Deus vai mudar a sua vida financeira, se você está sendo primeiramente influenciado pelo Senhor e deixando Ele influenciar a sua vida financeira, amém? Não tem como você chegar numa pessoa e falar: Deus vai mudar a sua vida financeira, sendo que você não deixou nem Deus mudar a sua vida financeira. Como que você quer pregar algo que você não está vivendo? Falar até papagaio fala, agora viver é diferente. Mas aqui está se levantando uma geração que não somente prega, que não somente fala, que não somente declara, mas que consegue ser influenciado pelo Senhor para influenciar outras pessoas lá fora. Então você vai chegar numa pessoa da sua casa, da sua família, do seu trabalho, em qualquer geografia que você está inserido, e você vai falar assim: Deus vai mudar a sua vida financeira. Ela vai olhar para você e vai falar: é verdade, porque se Deus está mudando a sua, Deus também vai mudar a minha vida. Se Deus está transformando a sua, Deus também vai transformar a minha. Então nós vamos pregar com fé, nós vamos pregar com palavras, mas também com atitudes, amém? Eu não sei vocês, queridos, mas a minha finança prega a Jesus. As minhas finanças prega Jesus. Os meus bens, os meus sonhos, os meus projetos, a minha finanças prega Jesus. Hoje uma amiga virou para mim e falou assim: Felipe, é só Deus na sua vida. Você não sabe escrever, você não sabe falar direito, você não sabe fazer nada. Eu falei: se não fosse a unção, se não fosse Jesus, se não fosse Ele que tivesse me chamado, eu nem sei aonde eu estaria. Um dia eu estava guardado, um dia eu estava no secreto, um dia ninguém estava me vendo, mas eu ouvi uma voz: Felipe, dá o seu coração para mim, que eu vou te fazer um grande homem de Deus. E hoje nós estamos vivendo aquilo que o Senhor tem nos chamado há 7 anos atrás, amém? E eu quero te falar para você que se você for obediente, ouvir a voz do Senhor, entregar a sua vida para Ele, as suas finanças vai pregar a Cristo, amém? Então eu quero falar outra parte que fala de Ananias, em Atos 22. Ato 22, será que Deus chamou Ananias porque Ananias era um discípulo mais próximo que estava lá? Será que Deus chamou Ananias: Ananias, só tem você, vai você mesmo? Ou será que tem um porquê? Por que será que Deus chamou Ananias? Em Atos 22, 12, diz o porquê o Senhor chamou Ananias. Apóstolo Paulo fala sobre Ananias, olha o que o apóstolo Paulo fala, Atos 22, 12. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele lhe disse: Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheça a sua vontade e veja que Ele é justo e ouça a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém? Até aí.
Às vezes a gente olha essa passagem de Atos 9 e fala: meu Deus, Ananias só era um discípulo oculto, mas não era. Em Atos 12 fala que ele era piedoso, que ele tinha um bom testemunho, que ele era obediente e que ele ouviu o Senhor. Queridos, eu quero falar com você, por mais que você não está aqui na plataforma pregando, por mais que você ainda não se tornou um líder de célula, por mais que você ainda não se tornou algum obreiro ou voluntário, mas Deus quer usar a sua vida lá fora para influenciar as pessoas ao seu redor. O que você precisa fazer? Não é só pregar e falar de Jesus. Você tem que ser piedoso, ter um bom testemunho, ser obediente, ser fiel. Eu não sei se eu estou falando com uma geração que é piedosa, que é obediente, que tem um bom testemunho, que é fiel, mas eu sei que o Senhor está levantando a minha e a sua geração. Sabe por que nós vamos abrir o terceiro culto? Não é porque a IAB está patrocinando um vídeo no Instagram, não é porque a IAB está patrocinando o Instagram, não é porque o pastor Jonathan está se tornando famoso, porque a pastora Andressa é famosa. Sabe por que nós vamos abrir o terceiro culto? Porque você, Ananias, tem pregado o evangelho lá fora. Sabe por que essa casa não está mais comportando? Porque a estrutura não está mais comportando? Porque Deus está levantando Ananias, homens piedosos, mulheres piedosas, obedientes e que dão bom testemunho lá fora. A igreja não está enchendo, que a gente está falando: vamos para lá é legal, vamos para lá tem unção, vamos para lá tem poder. Não, a igreja está enchendo porque as pessoas estão olhando para a sua vida, mesmo no oculto, mesmo no secreto, e falando: esse homem mudou, essa mulher mudou, e eu quero ser profeta de Deus e declarar. As pessoas vão olhar para as suas finanças e vão falar: meu Deus, o que você está vivendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que você ganhou na loteria? As pessoas vão perguntar para você: você ganhou na loteria? E vocês vão falar: não, um dia eu fui obediente, um dia eu ouvi a voz do meu pai, um dia eu ouvi o chamado do meu pai, e hoje eu cumpro princípios porque eu amo, e através desses princípios Deus tem te abençoado cada vez mais, amém? A minha irmã vira para minha mãe e fala: o Felipe ganhou na loteria e não quer falar. Felipe ganhou na loteria e não quer falar. Aí minha mãe vira para ela e prega a meu respeito: Camila, você não sabe o quanto que ele se entrega, você não sabe o quanto esse menino está lá no quarto orando, o quanto ele está lendo, o quanto ele ajuda as pessoas. Então eu não abro mais a minha boca para minha família, as minhas finanças começam a pregar sobre Jesus para minha família. E eu quero declarar que as suas finanças vai pregar a Jesus para a sua família, para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua geografia. O que você tem que fazer, Ananias? Só falar: Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. É para dizimar? Eu vou dizimar. É para primiciar? Eu vou primiciar. É para ofertar? Eu vou ofertar. Essa é a igreja que o Senhor está levantando, amém? Então aqui, mesmo que você esteja no secreto, mesmo que ninguém esteja te vendo, com as suas atitudes você vai influenciar a sua geografia. Há uma frase que eu amo, que marcou a minha vida: pregue a todo momento, se necessário, abra sua boca. Você vai pregar a Cristo, você vai ser um Ananias, um discípulo oculto. Talvez você é introvertido, talvez você não é muito comunicativo, talvez você não é evangelista, mas há uma nuvem de testemunha ao seu redor, e essa nuvem de testemunha vai ver Cristo através das suas atitudes, e amanhã eles vão estar aqui buscando o mesmo Deus, buscando ter uma vida com Deus por causa das suas atitudes, amém? E só para não ficar somente na Bíblia, eu queria trazer algo um pouco mais recente. Houve um homem na Coreia do Sul chamado David Yong-Soo. Ele foi o pastor que abriu uma igreja com mais de 1 milhão de membros. Ele hoje a igreja dele é considerada a maior igreja que tem no mundo, uma das maiores igrejas que tem no mundo. E aí ele conta no testemunho, ele conta no livro dele que ele era de uma outra religião, ele estava morrendo, os médicos deram 3 meses para ele, e ele não tinha mais esperança. Mas um dia bateu na porta dele uma jovem, apaixonada por Jesus, que amava Jesus, com o coração queimando. E aí ele mandou essa jovem embora várias e várias vezes, mas mesmo assim ela persistiu, falando: lê a Bíblia, lê essas palavras, e você vai encontrar vida e vida eterna nessas palavras. Que eu quero falar, talvez David Yong-Soo, que abriu a maior igreja do mundo, que transformou a Coreia do Sul, ele foi um homem muito importante para cumprir o propósito do Senhor. Mas aquela mulher com coração incendiada, aquela jovem com coração incendiado, aquela jovem ainda que não ganhou 1 milhão, mas ela fez parte do propósito, porque ela pregou para esse homem que ele sim ganhou mais de 1 milhão de pessoas. Então talvez você não vai ser um apóstolo Paulo, talvez você não vai ser um grande evangelista, talvez você não vai ganhar muitas vidas, mas se você ganhar uma pessoa, e essa pessoa for tão apaixonada por Cristo, e ela conseguir pregar o evangelho, e ganhar uma multidão, e uma multidão de pessoas, você faz parte disso.
Então quero te falar que se você tiver um coração apaixonado, um coração que ama o Senhor, você vai influenciar em todas as esferas que você for, amém? Eu estava fazendo a última célula lá na minha casa, e de repente apareceu um homem do meu trabalho, que é de uma outra religião, e eu chamo ele há mais de 7 anos para ir na célula, e eu nunca fui contra a religião dele, nunca falei contra a religião dele, mas sempre manifestando o amor que nós temos por Jesus. E na última célula ele apareceu lá, e ele falou: cara, estou extasiado, não imaginava que era isso, não imaginava que um dia eu ia viver isso. E chorou, aceitou Jesus, recebeu oração, eu orei por ele. E o que eu quero declarar, por mais que outras pessoas são de outras religiões, tudo bem, não tem problema, nós não pregamos religiões, nós pregamos a Cristo, nós pregamos o reino, nós manifestamos o reino, e você vai manifestar o reino através das suas atitudes, amém? Você vai influenciar pessoas ao ponto que as escamas dos olhos dela cairão, e elas vão começar a enxergar o reino de Deus, queridos. Você vai influenciar pessoas que as escamas da religiosidade, da incredulidade, as escamas dos olhos dela vão cair, e elas vão começar a olhar para Cristo com um olhar tão apaixonado. Elas vão ser tão iluminadas por Cristo, que elas vão falar: vale a pena, obrigado por um dia você ter orado por mim, obrigado por um dia você ter declarado uma palavra, obrigado por você ter me levado naquele encontro. E aí quando você um dia estiver fraco, tentar parar, tentar desistir, algumas pessoas vão te abraçar e falar assim: eu só estou aqui graças ao seu testemunho. Queridos, às vezes a gente sabe que é muita guerra, é muita luta, é muita dificuldade, mas tem pessoas que vêm e você olha para ela e fala: vale a pena continuar, vale a pena permanecer, vale a pena continuar. Então foram 7 anos de lutas, de guerras, de dificuldades, mas de pessoas com as escamas nos olhos caindo, de famílias sendo transformadas, de famílias sendo alcançadas, de jovens que chegou aqui, não era nada, não lembrava ninguém, não tinha coisa alguma, hoje são pai de família, são empresários, estão viajando nas nações, estão incentivando e ajudando outros jovens a buscar a Deus. Então vale a pena, querido, amém? E a última coisa que eu queria falar, se coloque de pé, por favor. A última coisa que eu queria falar, é só o começo do que Deus está fazendo. É só o começo do que Deus está fazendo. Parece algo muito grande, né? Parece que nós estamos avançando de uma forma muito rápida, mas ainda é só o começo para uma geração de Ananias, obedientes e fiéis ao Senhor. É só o começo, e Deus vai fazer tão rápido na sua vida, que Ele vai te surpreender de uma forma sobrenatural. Eu não gosto mais de contar testemunho, mas para testificar a sua fé, há 1 ano atrás eu estava na sala do Bruno Leal. Ele pegou para mim, oraram por mim e falaram: abre a empresa, abre a empresa, abre a empresa. E eu, como servo bom e fiel no oculto, falei: Senhor, eu vou ouvir a tua voz. Não era o que eu queria, mas eu vou ouvir a tua voz. E há 1 ano atrás a gente estava numa sala que ele me emprestou, e a gente ficou lá durante 3 meses. Abrimos a empresa com 3 colaboradores. E aí depois nós fomos lá para a Avenida Aricanduva, numa sala de 40 metros quadrados, e hoje nós estamos em 15 colaboradores. Em menos de um ano. Só que semana que vem eu vou estar num escritório ali na Anália Franco, com uma sala de 150 metros quadrados. E quando eu fui olhar a sala, já tinha mesa, já tinha móveis, já tinha sofá. Não dei depósito, não aconteceu nada. Eu simplesmente entrei, pisei o pé e falei: a sala é minha, a sala é minha. Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha esposa. Mas um dia o Senhor me chamou e falou: entrega as suas finanças para mim, e eu vou te fazer coisas que você jamais imaginou viver. E hoje eu estou aqui testificando para você. Não importa se você tem uma empresa pequena, não importa se você quer abrir uma empresa, não importa se você tem um sonho pequeno, se você entregar o seu coração, as suas finanças, Deus vai fazer algo tão rápido na sua vida, que você vai falar: somente o Senhor para fazer isso, amém? Então eu creio numa geração de Ananias que está sendo levantada, uma geração profética, obediente. Primeiro, bom testemunho, homens piedosos e obedientes a ouvir a voz de Deus, amém? E ser obediente, a gente entregar até aquilo que a gente não quer. Quando a gente fala de finanças, aí começa a doer, né? A gente fala de finanças, é difícil, mas é isso, queridos. Entregue sem medo, entregue sem medo. Faça votos, cumpra seus votos, cumpre os princípios, cumpre, sabe, as escrituras que o Senhor manda, e você vai ver que Deus vai te colocar em lugares altos. Honra o Senhor no secreto, e Ele te honrará de uma forma pública, amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós queremos te dar graça. Agradeço ao Senhor por esses dias, agradeço, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado.
Senhor, que o Senhor possa continuar levantando uma geração de Ananias, obedientes e fiéis ao Senhor, e que a gente possa continuar cumprindo os teus princípios, que a gente possa continuar, Senhor Jesus, levantando o teu nome, levantando a bandeira do reino sobre a nossa geração. Nos use para influenciar, Pai, em todas as esferas que nós pisarmos os nossos pés, sem mesmo abrir a boca. E nós declaramos que as nossas finanças vão pregar a Cristo, as nossas finanças vão pregar o reino de Deus. Senhor, que você possa abençoar os dizimistas, os primiciantes e os ofertantes, e que eles possam ainda entender que esse é o ano da colheita, e que eles vão continuar colhendo algo sobrenatural na vida deles. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.